A estreia de Gladiador 2 já está deixando muita gente empolgada. Quem diria que mais de 20 anos depois do original, as pessoas ainda iriam estar comentando tanto sobre esse filme. Mas o que está deixando muita gente ansiosa mesmo é a participação do ator Denzel Washington. Ele vai interpretar o Macrinus, que no filme é um mercador super rico que não só vende armas, vinho e alimentos para os exércitos, mas também é treinador de gladiadores. Só que esse personagem interpretado por Denzel realmente existiu. E nós vamos ver agora como o verdadeiro Macrinus saiu de uma origem humilde para se tornar imperador romano. Diferente do personagem interpretado por Denzel, o verdadeiro Macrinus não era um comerciante de armas nem um treinador de gladiadores. Macrinus nasceu no ano 165 d.C. em uma família modesta na Mauritânia, região no norte da África, algo bastante incomum para quem um dia ocuparia o trono de Roma. O seu nome completo era Marcus Opelius Macrinus, e ele cresceu sem nenhum dos privilégios da elite senatorial romana, fazendo parte da ordem equestre. Segundo historiadores antigos, Macrinus era de uma condição desconhecida, e sua família tinha pouca ou nenhuma ligação com a classe senatorial. Até mesmo o historiador Cássio Dio, que descreveu seu governo, mencionou que Macrinus não tinha o brilho da nobreza e o criticou por sua origem humilde. Mesmo com a expansão do império e a incorporação de territórios africanos, a elite romana costumava manter uma visão de superioridade cultural sobre esses povos, considerando-os menos civilizados em relação aos padrões romanos. E para um homem como Macrinus, essa origem humilde era algo que o afastava automaticamente da elite romana, e principalmente do caminho ao poder. Mesmo assim, a sua ambição e habilidades abriram caminho para uma ascensão notável. Para Macrinus, o serviço militar era uma das poucas vias possíveis para conseguir prestígio e influência. Ele se destacou nas funções administrativas e, com o tempo e dedicação, Macrinus construiu uma reputação sólida como advogado e jurista, se destacando na área de direito em Roma. Ele usou sua habilidade com as leis para ganhar influência e reconhecimento na sociedade romana, mesmo sem pertencer à aristocracia. A sua inteligência e conhecimento jurídico chamaram a atenção de figuras importantes, o que lhe permitiu ocupar posições de destaque no sistema judicial. Foi então que Macrinus conseguiu chamar a atenção do então imperador Caracalla, que concedeu a ele o cargo de prefeito pretoriano, o que significava liderar a guarda pretoriana. Esse cargo era concedido a homens de alta confiança e colocava Macrinus em contato direto com o imperador. A posição de prefeito pretoriano era uma das mais poderosas do Império Romano, não apenas por colocar Macrinus ao lado de Caracalla, mas também por dar-lhe acesso a informações e estratégias de segurança e poder. Foi nesse ambiente que Macrinus, mesmo sem laços nobres, consolidou sua influência e formou uma base de apoio. Ao mesmo tempo, essa era uma posição arriscada, já que Caracalla foi um dos imperadores mais imprevisíveis e violentos de Roma. O governo de Caracalla é descrito por historiadores como Cássio Dio e Herodiano e foi marcado por medidas de extrema violência e pela desconfiança em relação aos próprios aliados. Cássio Dio relata que Caracalla matava aqueles que pareciam ameaçar seu poder, quer eles fossem culpados ou inocentes, gerando um ambiente de medo entre os aliados do imperador. Logo no início do seu reinado, Caracalla ordenou o assassinato do seu irmão Geta, motivado por rivalidades e desconfiança. E isso acabou consolidando o controle absoluto sobre o império. Depois disso, Caracalla instituiu uma série de perseguições e expurgos, eliminando qualquer pessoa que parecesse leal ao seu irmão ou que pudesse representar uma ameaça ao seu poder. De acordo com Cássio Dio, Caracalla mandou executar milhares de pessoas após a morte de Geta, transformando Roma em uma cidade de luto e medo. Esse clima de terror teria sido um dos fatores que motivaram a conspiração de Macrinus. Herodiano afirma que Macrinus, ao testemunhar a paranoia e os excessos de Caracalla, temia por sua própria vida. E por causa desse medo, Macrinus passou a planejar a morte do imperador. Em abril de 217 d.C., ele acompanhava Caracalla em uma campanha militar no Oriente, uma viagem que serviu como o cenário perfeito para a emboscada. O momento exato escolhido para o assassinato foi quando Caracalla se afastou das tropas para fazer suas necessidades. Macrinus orquestrou tudo para que o ataque parecesse um ato de um soldado insatisfeito, tirando o peso de qualquer suspeita sobre ele.
E foi assim. Caracalla, uma das figuras mais poderosas de Roma, foi morto de forma rápida e inesperada, em plena estrada. E assim que o imperador morreu, Macrinus agiu rapidamente para garantir seu lugar no poder. Com Caracalla sem herdeiros diretos e as legiões sem um líder, ele se apresentou como a pessoa ideal para assumir o trono. Afinal, ele tinha experiência militar e conhecia bem os desafios que o império enfrentava. O apoio das tropas veio como um trunfo e, surpreendentemente, Macrinus foi proclamado imperador, algo impensável para um homem sem ligações com a nobreza. Ele acabou se tornando o primeiro imperador sem origem aristocrática na história de Roma. Só que quando Macrinus assumiu o trono em 217, a sua posição era desde o início um tanto instável. Ele era o primeiro imperador romano a ascender ao poder sem nunca ter exercido uma magistratura formal ou pertencido ao Senado, já que, como prefeito pretoriano, Macrinus fazia parte da ordem equestre, um status menor em relação à aristocracia senatorial. Essa peculiaridade, aliada ao fato de ele ser de origem modesta e não romana, tornou a sua legitimidade questionável aos olhos da elite. Historicamente, o poder imperial estava reservado a homens que haviam passado pelo Senado e tinham conquistado o respeito e a confiança dos cidadãos romanos e da plebe. Macrinus, no entanto, quebrou essas expectativas e teve que governar com desconfiança e resistência por parte de Roma. Macrinus então decidiu governar de Antioquia, lá na província da Síria, em vez de voltar para Roma. Esse distanciamento físico e político só aumentou a impopularidade dele, especialmente entre a plebe romana. De acordo com Cássio Dio, quando alguns senadores tentaram incentivar aclamações para a nova família imperial durante as corridas no Circo Máximo em setembro de 217, o povo simplesmente vaiou. Isso foi um sinal claro de que os romanos não o aceitavam como imperador de verdade. E, como se não bastasse a questão política, Macrino ainda tinha que lidar com uma situação econômica delicada. Ele herdou de Caracalla um império com altos gastos militares, já que Caracalla tinha aumentado os salários dos soldados para garantir apoio. Macrinus tentou cortar esses custos oferecendo salários menores para novos recrutas, enquanto mantinha os benefícios para os veteranos. Só que ao fazer isso ele acabou criando um descontentamento grande entre os soldados. Herodiano até menciona que essa política de redução de custos foi um dos principais motivos para o exército começar a perder a confiança em Macrinus. Além disso, Macrinus procurou soluções diplomáticas para evitar novos conflitos, especialmente nas fronteiras orientais, onde Roma estava envolvida em disputas com o Império Parta. Ele tentou estabelecer acordos de paz com os partas, oferecendo a eles concessões em troca de estabilidade. Para os soldados romanos, acostumados a campanhas de expansão e saques, essa estratégia foi vista como uma demonstração de fraqueza. As legiões estavam habituadas ao prestígio e às recompensas que vinham com as conquistas territoriais, e a ideia de negociar a paz, em vez de partir para a guerra, foi muito mal recebida. Essas reformas de Macrinus, embora pragmáticas, acabaram minando a autoridade dele e do seu apoio militar. Para o exército e para parte da população romana, o imperador parecia fraco e pouco ambicioso, uma percepção que contribuiu para a instabilidade do seu governo. Com a perda gradual do apoio das tropas e da confiança das elites, Macrinus se viu cada vez mais isolado. E foi nesse contexto instável que Júlia Soêmia, que era prima de Caracalla, viu a oportunidade perfeita para organizar um movimento contra o novo imperador. Ela tinha um filho chamado Ávito Bassiano, que era sacerdote do deus Sol Elgabal na cidade de Emesa, e ela aproveitou o momento para proclamar o seu filho como herdeiro legítimo, até alegando que ele era um filho bastardo do imperador Caracalla. Isso foi o suficiente para ganhar o apoio das legiões que estavam insatisfeitas com Macrinus. Em junho de 218, tudo veio abaixo para Macrinus. As tropas leais a Bassiano, que ficaria conhecido como Heliogábalo, derrotaram o exército de Macrinus em batalha. Sabendo que estava encurralado, ele tentou fugir junto com o filho, Díado Meniano, mas ambos foram capturados e executados. Foi um fim rápido e trágico para um governo que desde o início enfrentou a falta de legitimidade e o peso da rejeição romana. A ascensão do novo imperador Heliogábalo trouxe de volta a dinastia de Sétimo Severo, e abriu um novo capítulo para Roma, marcado por excentricidades e uma corte que, sob o comando de Heliogábalo, se tornaria famosa por seus excessos. No fim, a história de Macrinus mostrou o risco de desafiar as tradições militares de Roma.
Ele tentou reformar o império, mas descobriu que Roma era implacável com aqueles que ousavam ir contra suas normas e expectativas. Em um império acostumado à guerra e à expansão, qualquer sinal de fraqueza ou vontade de mudança podia ser fatal. Mas me diz aí se você já conhecia a história desse imperador e inclusive se você já assistiu ao filme Gladiador 2, que está sendo lançado hoje. Conta aqui nos comentários o que você achou do filme. O Macrinos do filme se parece com a história real ou o filme mudou muita coisa? E eu vou deixar também aqui de lado um vídeo sobre 10 erros históricos do primeiro filme Gladiador. Então, se você ainda não viu, clica aí para assistir que vale muito a pena. A gente se vê no próximo vídeo.